Olá, boa noite. Estamos começando mais um Viajando pela Bíblia. Esse programa acontece toda terça-feira às 20 horas. É um prazer ter você conosco. Cada semana nós temos um assunto bem interessante. Com certeza hoje vai ser importante para mim e para você. O nosso convidado de hoje é o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Amém. Tudo bom, Paulinho? Graças a Deus. Obrigado por estarmos juntos. Eu só quero agradecer a Deus que tenhamos uma palavra que nos edifique, nos dê alento, nos dê a própria pessoa do Senhor, né? Nós precisamos de Cristo nessas horas. Muito obrigado, viu? Pelo convite. Amém. Amém. O assunto de hoje, Eduardo, para adiantar para os nossos amigos aqui, qual seria o assunto de hoje? Então, Paulinho, o tema é o seguinte: por que eu preciso de Jesus se sou uma pessoa certa e justa? Puxa, que bacana, Eduardo. Ok? Esse tema muito bom, porque nesse momento de pandemia, né, principalmente agora, nesse período em que muita crise, desemprego, uma série de coisas assim, a gente fica com o coração aberto para ajudar. O brasileiro tem esse coração aberto, grande, né, para ajudar as pessoas. E isso a gente corre solidário, né? É isso. E a gente corre um risco de achar que nós podemos fazer todas as coisas. Então vai ser muito bom. Então, nossos amigos já vendo que o assunto vai ser bem interessante. Então, o que você tem para falar para a gente? Eu queria abordar de duas maneiras esse tema. Primeiro, falando de Gênesis. Eu creio que quando nós olhamos esse universo constituído, algum sentimento interno, íntimo nosso, nos dá uma sensação da grandiosidade da criação. E nós cremos que esta criação teve origem em Deus. Deus criou todas as coisas. Isso não foi um acidente de percurso. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Amém. E em Gênesis fala que ele não criou só todas as coisas, mas também criou o homem, a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer, naquele período, nós não tínhamos ainda Jesus como uma pessoa andando pela terra. Mas ele já quis dizer que nós seríamos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança de seu Filho. De fato, o Senhor veio como homem. Ele é o nosso irmão mais velho. Ok? Então, Gênesis é a criação de todo o universo e a criação do homem como última palavra, o último ato de Deus. Então, indicando que tudo é para o homem, né? As pessoas sempre falam, bom, quando vai nascer uma criança, faz a caminha nova, pinta o quarto, compra fralda, e aí nasce. Mas está tudo pronto para a criança. Não é que nasceu a criança, nossa, esquecemos as fraldas. Ninguém pensou, não existe isso. Não é verdade? Então, tudo é para o homem pela Bíblia. O homem é a criação máxima. Gênesis 1:26 fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus, de Jesus Cristo, que viria depois. Ele não estava ainda visível, mas já estava em Deus, com Deus. Por isso que chama Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Deus colocou esse homem no melhor lugar. Ele fez um jardim de delícia para o homem. E nesse jardim, ele pôs árvores frutíferas, ele pôs a árvore da vida no centro do jardim e do lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma árvore, tem o fruto do bem e o fruto do mal. E a outra é a árvore da vida. E Deus disse para o homem, para Adão, disse assim, olha, não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerdes, certamente morrerás. Então isso quer dizer o quê? A árvore da vida é a árvore de Deus. Quando você vai comer o fruto da árvore da vida, você está comendo a próprio Deus, você está participando da vida de Deus, né? Entende? Então, está junto, né, com Deus, está ligado com Deus. Então, de fato, Deus passeava no Jardim do Éden com Adão e Eva todo dia lá, né? Ele queria ficar junto com Adão e com Eva. Então, e ele disse assim, ó, cuidado, não coma dessa árvore. Ele deu um livre-arbítrio. Isso que é maravilhoso. Ele não é um ditador, ele não vence na marra, ele vence pelo nosso coração, que se convence de correr para ele, né? Então ele queria que o homem fosse obediente a Deus, não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim comesse da árvore da vida. Mas o que o homem fez? Infelizmente, a serpente assoprou nos ouvidos de Adão e Eva, e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer o quê? Que eles foram desobedientes a Deus. Eles não dependeram de Deus. Podia ter vindo essa dúvida, eles poderiam chamar Deus. Deus, fala pra gente, o senhor falou para não fazer e esse daqui falou para fazer. O que eu faço? Eu não sei, mas eles não fizeram isso. Eles foram por si próprios, eles tomaram uma decisão. E este é o primeiro grande pecado do homem. Qual? Independer de Deus. Então eu posso ser justo, certo, mas então não estou dependendo daquilo que você falou. Eu pego meu dinheirinho, compro uma cesta, dou e eu acho que já fiz tudo. Não é verdade? Como eu sou bonzinho, como eu sou justo, como eu choro com os necessitados, como eu me condoo dos necessitados e tal. Não é verdade? Claro, é um ato muito bom, mas é um ato a nível humano. Não passa por Deus. Não passa na comunhão com Deus. De novo, é o homem sozinho tomando as suas decisões. E isso que aconteceu no Jardim do Éden. Então Adão e Eva comeram do fruto errado. Eles tomaram uma decisão por si e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso mostra um primeiro ato. Como que é o teu viver no dia a dia? É independente ou depende de Deus? Você fala com Deus ou não fala com Deus? Ou fala com Deus só das tuas dores, dos teus lamentos e o resto você não fala? Ou fala com Deus só quando você vai casar ou comprar um carro, né? E o resto você não fala. Quanto mais você falar com Deus, mais você vai estar na bênção, ou seja, vai estar na comunhão com Deus, fazendo as coisas segundo um coração não só teu, mas teu com Deus. Então, por isso que eu considero como sendo um grande pecado, talvez o maior pecado, não é mentir, roubar, não é isso. O maior pecado é independer de Deus. Né? É considerar como toda essa criação, isso não é nada, qualquer um faz. Não é uma reverência, é como uma reverência aos pais, não é verdade? Você não pode ser, vai um filho, tá lá, tchau mãe, nunca mais vê, deixa o pai abandonado e tal. Não, é uma reverência, é uma gratidão, né? Eles te geraram, eles fizeram, eles construíram todo o universo para você, né? Então o primeiro problema que eu vejo grave das pessoas, por isso que não são, não pode dizer assim, eu faço tudo certo, faço tudo justo. Não. Primeira coisa, você faz com Deus? Você faz as coisas em comunhão com Deus? Falando com Deus ou não? Então essa é uma primeira parte do que eu gostaria de falar. Agora jogo a bola para você. Muito bom, Eduardo. Nós já começamos a entender, então, nossos amigos, o porquê, né? O porquê eu preciso de Jesus, o porquê eu preciso de salvação. De mim mesmo, né? Da minha atitude. Quando eu vejo, eu estou fazendo, e aí eu justifico o meu lado bom. E é interessante que a gente justifica sempre o lado bom, né? A gente nunca vê esse lado negativo, sempre o lado positivo. E você sabe, uma vez um amigo nosso tinha uma criança muito pequenininha, fez 1 ano de aniversário.
e fizeram uma festinha, né, de 1 ano de aniversário. E deram uns presentinhos, claro, para a criança, porque ela era o foco da festa. Aí tinha outras crianças também, mas eles brigavam por causa do presente. Eu disse assim, mas a criança tem 1 ano, eu educo ela no amor, os pais, né? No amor, não tem conflito aqui e tal. Como que criança, quando tem outra criança, quer tudo para si? É porque é a natureza humana, a natureza humana. E aí, Paulinho, nós chegamos no segundo ponto, que já iria para o Novo Testamento, falando já de Jesus. Que Jesus em Mateus 9:11, e me permitam ler o versículo, fala assim, 9:11 até 13. Jesus, comendo com os publicanos e pecadores, ele estava comendo com eles. E os fariseus, que são os religiosos, aqueles que são formais, que são pelo rito, pelo certo e errado, né? Tá certo? Olhando o que nós falamos agora há pouco, eles falam assim, mas como que você está comendo com esses pé-rapados, né? Esses que são pobres, impuros, publicano, quer dizer, cobrador de imposto, era muito mal visto. Um cobrador de imposto, quer dizer, ele enganava todo mundo, enganava tanto o governo quanto os contribuintes lá, pegava para ele, né? Enganava, fazia tramóias e tal. Dizer, mas como que você está comendo com eles, com os pecadores, com esses que manipulam a gente, que roubam da gente e tal? Aí ele fala assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então veja o que o Senhor fala. Se você se acha tão justo, tão certo, tão correto, você é sadio, você não tem doença então, para você está sadio. O Senhor não veio para estes, o Senhor veio para os doentes. Por isso que eu rogo para todos nós que estamos nos ouvindo e vendo, que nós nos achemos doentes, que nós vejamos que nós somos pecadores, que nós não somos, nós temos traumas, temos rancores, temos orgulho, né? Temos inveja, falamos mentiras ou exageros, né? Precisamos de destaque, de atenção. Então, todos esses problemas são do homem. Todo homem é assim. Não pode, se alguém falar que ele não tem isso, então ele não precisa, ele é são. Se você tem saúde, você não vai marcar lá, pagar uma nota enorme para o médico. Sei lá quanto custa uma consulta lá para o médico e lá você diz, eu estou bem, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar dinheiro, vou jogar dinheiro fora, por quê? Por isso que ele falou, ele não veio chamar os justos, não veio chamar os corretos, mas veio chamar os pecadores. E Paulo fala uma passagem muito bonita que diz que nós somos vasos de barro, indicando de novo fragilidade, né, Paulo? Eu queria ser porcelana chinesa, né? Mas não sou porcelana chinesa, eu sou um vaso de barro, né? Mas por que isso? Porque dentro do vaso de barro tem uma excelência, que é Jesus, que é o Senhor, que nós somos aquele que, né, o vaso contém a preciosidade, né, que é o Senhor. Então, por isso que nós temos que nos considerar esses frágeis, estes fracos, estes pecadores. Se eu me achar justo, correto, né, dizer, Senhor, por que veio essa doença? Eu não faço nada errado. Por que veio esse prejuízo? Eu ajudo, faço cesta básica. Por que veio isso? Não é aí o ponto. O ponto é onde está o teu coração para com Deus, para com Jesus Cristo, né? Se você olha para Ele ou não, e se você vê a tua condição. Então veja que beleza que é isso. O homem é frágil, é um vasinho, então eu não posso me achar correto, justo, perfeito, o juiz, porque eu sou um vasinho frágil. Por outro lado, eu tenho a grandeza de Deus, que mandou seu Filho para nós, né, Paulinho? Para nos salvar, nos redimir. E esta grandeza daquele que criou todas as coisas, que mandou seu Filho para nós, esta coisa grande entrou em nós, desde que
nós não nos achemos independentes e não nos achemos sãos. Então, por isso que eu rogo a todos nós para depender do Senhor e para nos acharmos pecadores, frágeis, vasos de pouco valor. Então, é isso que eu queria colocar hoje, né, diante dessa palavra. Por isso que é importante, né, só voltando ao título, é importante. Por que preciso de Jesus se sou uma pessoa certa e justa? Por quê? Porque você é um vaso frágil e Jesus é a riqueza maior. Então se encontra a fragilidade do vaso com a perfeição que Jesus é. Então um entra no outro e faz a obra e consegue concluir a obra. Jesus consegue concluir a obra no homem frágil e mortal, né? Então por isso que não tem certo. É bom que a gente menos, né? Como dizem, menos, né? Não se acha tão certo nem tão justo assim, né, Paulinho? Amém, Eduardo, que assunto maravilhoso. Antes de nós orarmos, né, encerrando, tenho certeza que os nossos amigos que estão com a gente, né, assim como eu, ganharam muito essa noite, porque por isso que o Viajando pela Bíblia é maravilhoso, porque justamente né, a Bíblia é nosso manual, é nosso guia, e deixa bem claro. Toda terça-feira a gente tem a oportunidade de ter um assunto assim que fala bem claro com a gente, e hoje foi muito bom. Eduardo, eu já te agradecer antes de orarmos, né, por você ter aceito o convite, muito bom mesmo, muito bom. Agora só nos resta orar para os nossos amigos, na sua palavra final. Prazer. Obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor nos chamou, mesmo sendo essas pessoas pecadoras, essas pessoas, Senhor Jesus, tão terrenas, Senhor, mas o Senhor precisa de nós, e o Senhor chamou a cada um. Senhor, está chamando a todos nós que estamos ouvindo e vendo aqui, Senhor, o programa Viajando pela Bíblia. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor. Ó, Senhor, sensibiliza o nosso coração, abra o nosso coração, Senhor, para vermos a condição real minha, para eu saber a minha real condição de vaso frágil, de pecador, de uma pessoa cheia de ego ainda, Senhor, mas o Senhor pode trabalhar em nós. Por isso queremos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração a Ti. Entra, Senhor. Entra com a Tua pessoa, com a Tua palavra. Senhor, entra com o Teu Espírito que dá vida em nosso ser. Senhor, nós precisamos de Ti. Seja o nosso companheiro, o nosso amigo, Senhor, o nosso Salvador, a nossa paz e a nossa direção. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos encerrando então o Viajando pela Bíblia, te agradecendo pela sua participação. E na próxima terça estamos aqui para ver, né, Eduardo? Terça-feira às 20 horas. Amém. Obrigado. Nada, até a próxima. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos.